Esse produto pode ser protegido do meio externo, ou também esse produto pode ser um contaminante para o meio externo, né? Então ele pode ser contaminado, como ele também pode contaminar. Então a segurança desses produtos, a gente tem que estar alinhado com qual o produto que vai estar ali na nossa sala, ou que nós vamos fornecer essa sala, para ter noção do que você precisa dar de segurança, tá? Com relação à segurança de produtos, não podemos esquecer os operadores, eles são fundamentais na operação. Então, quando você fala segurança de produtos, envolve também os operadores, não só o produto. O operador é parte daquela produção, então ele tem que ser preservado também. Se o produto ele é agressivo, você tem que estar focado com as questões do fluxo de ar, por onde que ele vai, por onde que ele passa, qual a proteção que tem que ter o operador. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Os parâmetros que afetam a segurança dos produtos e operadores, aí nós vamos estar decorrendo sobre isso. A principal ferramenta, mas não é a única, proteção dos operadores e dos produtos para garantir a limpeza. Então, olha lá, sanitização e higiene da sala, né? Isso é fundamental, porque se você não faz a limpeza adequada, você pode estar contaminando a sala, pode estar contaminando, então não é apropriado produzir. Treinamento do pessoal, o pessoal tem que estar treinado. Paramentação adequada, aquilo que eu acabei de falar, você tem que proteger, às vezes o produto ele pode ser contaminado pelo operador, então o operador tem que estar devidamente paramentado. Equipamentos adequados, né? Procedimentos adequados, movimentação de materiais e pessoas, né? Entrada e saída de material, por onde que vai entrar o material, por onde vão entrar as pessoas. A entrada de pessoas e saída de pessoas também é importante, porque de repente você está entrando, a pessoa lá já fez a produção, já está com contaminantes pelo uniforme e vai sair às vezes pelo mesmo local que entrou. Não é adequado, porque a próxima pessoa que entrar ali já tem contaminantes, quer dizer, vai por uma paramentação já comprometida. Então, analisar esse tipo de contaminante, se é possível entrar ou sair pelo mesmo lado. De preferência, criar um lado de saída, para que a pessoa saia por outro lado, descarta o uniforme adequado e deixa a entrada sempre preservada para a pessoa entrar e paramentar adequadamente. A mesma coisa com o material, a entrada e saída de material, para evitar que o material entre e volte pelo mesmo lado. Às vezes você cria um fluxo cruzado, aí não é o indicado, tá? A validação do procedimento de limpeza, essa questão de limpeza é muito importante, porque quando você provoca a limpeza da sala, você tem que comprovar que ela ficou totalmente limpa, né? Se aqueles componentes que você está usando, aqueles produtos que você está usando, eles são realmente efetivos para o seu processo, se ele provocou a limpeza adequada. Então, isso que é validar isso. Então, faz os testes para ver, passou o produto, ficou ok? Faz o teste para ver se não sobrou nada, se não sobrou ainda partículas viáveis e esse tipo de coisa, tá? Isso faz parte da sanitização. O número de partículas no ar, aí que define a classificação das salas, tá? Então, cada sala tem o seu critério de aceitação, né? E esse critério é que vai dar o conceito de que você tem a sala classificada dentro daquilo que é exigido, requisitos exigidos para a classificação. Tanto áreas de produção de medicamento quanto outras áreas, é obrigatório fazer um monitoramento para ver a quantidade de partículas que está, porque de repente você deixou uma sala lá adequada para a produção,
mas o seu processo produtivo às vezes está contaminando a sala. Então, você, dentro disso, você contando as partículas, você vê em repouso ou em operação o que ficou, se ficou adequado para o seu requisito de certificação. Por isso que tem que sempre fazer a certificação mais de uma vez? A certificação é periódica, né? Pode ser de 6 meses ou 1 ano, depende do requisito. Mas, por quê? Porque a instalação pode sofrer algum dano no decorrer do tempo, alguém subiu lá, pode ter um filtro estourado, ninguém sabe como que está. Então, as questões aí, você está monitorando pressão de sala, você está monitorando a vazão e monitorando a contagem de partícula, você vai verificar que no decorrer do tempo pode ter ocorrido alguma coisa, né? É lógico que estourar um duto pode ocorrer, mas isso você vai perceber que a pressão vai cair rapidamente, você percebe. Mas questões mais sutis, né, um filtro que apresentar lá um vazamento pode interferir na contagem da sala. Então, periodicamente fazendo essa validação, você certifica que no decorrer do período aquilo está estável, né? Então tem uma espécie de, tem uma espécie de tempo de validade dessa certificação. Tem tempo de validade, exatamente. O que acontece se você faz uma certificação e aí ela constata que os níveis de partículas não estão adequados? Como eles fazem para descobrir qual é o problema nisso? Tem várias formas, né? Você vai fazer, por exemplo, uma investigação pela tubulação. Eliminatório, talvez. Vai monitorando, vai até achar onde está o problema, né? Pode ser um filtro com defeito numa cacheta, que está ali, né? De repente pode ter apresentado no decorrer do tempo, alguma falha no ajuste, esse tipo de coisa, pode apresentar lá, né, depois de um tempo, pode estar apresentando esse defeito. O número de pessoas, se tiver uma alteração, por exemplo, na equipe, aumentou? Então, número de pessoas, porque as pessoas são parte de contaminantes dessa área, né? Então, o número de pessoas pode ser um problema. Né? Isso tem a ver com a aquisição de equipamentos, por exemplo, air shower? O air shower ele é um equipamento que ele ajuda, né, a criar uma certa movimentação do ar ali a hora que você entra e uma pré-limpeza antes de entrar na sala, né? Ajuda com certeza. Que aí define muitas vezes a quantidade de equipamentos que a gente põe, né? Você vê salas, às vezes, tem uma máquina só, mas são várias salas. Como resolver essa questão de separação, né, para evitar os riscos de contaminação cruzada? É muito importante que você avalie quais são os produtos que o cliente vai produzir, porque de repente você tem que segregar esses produtos numa área. Segregando esses produtos numa área de produção, você tem que definir a sua UTA para atender aquela área diferentemente da outra, né? Então, por isso que a gente vai estudando isso e definindo a quantidade de unidades de tratamento de ar, né? Conforme... Também a capacidade, né? Também a capacidade, com certeza. Então, é muito importante, essa questão de contaminação cruzada é um dos pontos mais importantes no processo produtivo, porque se você tem produtos aqui, nessa região, outros produtos nessa região, você tem que tomar cuidado para que em um determinado momento eles não se cruzem, né? Porque isso pode contaminar e às vezes são contaminantes gravíssimos, perigosos, né? Numa visita realizada por mim, numa empresa, o pessoal estava fazendo um suplemento alimentar e numa sala ao lado, por motivo de mudança de layout, fizeram um tipo de shampoo de alcatrão.
e por causa do sistema de ar-condicionado estar ligado na mesma máquina com retorno, o suplemento alimentar começou a sair com cheiro e gosto de alcatrão. Nossa. Então isso é uma situação nítida de contaminação cruzada. Então as instalações devem oferecer separação completa, todos os aspectos, incluindo o sistema de tratamento de ar independente. Porque se você tem um sistema só, dependendo desse retorno de ar, esse retorno de ar ou exaustão que está voltando, ele está trazendo contaminantes. E aí você joga de novo, né? Então, tem que se preocupar com isso na hora de você definir o projeto. Essa questão de contaminação é fundamental. Então, a Anvisa, no manual da Anvisa, eles focam muito nisso. As inspeções dos auditores focam muito nessa questão de contaminação cruzada. É uma preocupação muito grande. Todo o processo produtivo é olhado essas questões, né? Se você tem cascata de pressão, se a pressão está indo no lugar correto, se você tem uma anticâmara adequada para criar um bloqueio, tudo isso vai ser levado em conta que você está controlando isso, certo? O número de trocas de ar, isso está diretamente ligado à questão da classificação da sala, né? Então, quanto mais baixa você quer, uma classificação mais exigente, maior vai ser o número de trocas de ar. Ou seja, o ar vai passar pelos filtros mais vezes, né? Então, você está trocando o ar ali, circulando o ar pela sala mais vezes, né? Ser mais limpo. Troca pode ser o ar que você está jogando e você está pondo um ar novo, né? Nesse caso, é troca de ar com ar externo, né? Você está insuflando um ar novo. Então, significa que você está tirando aquele ar e jogando fora. Recirculação é o ar que é o mesmo ar que está entrando na sala e está voltando. Também é troca de ar, porque ele está trocando o ar dentro da sala. Então, só tomar cuidado com essas questões quando você está falando em troca, que você quer trocar o ar da sala, muitas vezes pode ser que a pessoa está falando por ar novo ou recirculando. Então, precisa entender essa questão, porque às vezes é um pouco conflitante, né? Então, é muito importante saber que a troca de ar, ela tem vários fatores importantes aí no processo produtivo, né? De acordo, como eu falei, de acordo com a necessidade de limpeza, com a classificação, de acordo com o produto. Às vezes você precisa oxigenar a sala pelo próprio contaminante, diluir os contaminantes da sala, jogar ar novo, né? Qualidade da filtração, quantidade de pessoas, como o Carlos falou, né? A quantidade de partículas geradas pelo processo de fabricação. Às vezes o próprio produto, ele é um contaminante, né? Ele gera partícula. Então a gente precisa avaliar cada produto, se ele está gerando uma partícula, que isso vai comprometer na certificação. De repente você tem que fazer uma exaustão localizada ali, fazer uma remoção daquela partícula. Porque às vezes ele dá a contagem e repouso, mas na operação não dá, porque o próprio produto. Tá? Muitas vezes os próprios parâmetros, eles aceitam você, por exemplo, no caso da ISO 8, você tem contagem só em repouso, porque em operação sabe que vai ter muito pó. Então não adianta você querer contar, não é possível contar. Então ele vai estourar. Então já não define o número de contagem para ISO 8 em operação. É muito importante a configuração das salas, locais de insuflamento de ar e de retorno do ar. Então, conforme a classificação, você propõe um fluxo mais que você conduza para uma limpeza da sala. Então, não criar tanta turbulência dentro do ar da sala. Sujeira suave, né?
O número de trocas de ar também tem uma função de eliminar a carga térmica da sala. Né? Pelo próprio cálculo de carga térmica, se define quanto de ar você tem que pôr dentro da sala, circular o ar dentro da sala, para você trocar calor na serpentina. Então, quando você tira o calor da sala, através da serpentina, exige que tenha um número, o Bruno poderia falar disso, né, Bruno? O que influencia, né? A gente deixa toda parte de calor sensível e latente da sala, né? Todo esse calor, automaticamente, para você retirar esse calor, a vazão de ar, ela proporciona a retirada. Então, a gente tem lá o diferencial de temperatura que eu quero manter na sala. Pode ser que a quantidade de pessoas, os equipamentos que tem dentro do ambiente, tudo isso gera um calor que supere a necessidade de troca de ar para uma classificação. Então, um exemplo, para a classificação de uma sala ISO 8, poderia estar trabalhando ali com 20 trocas, iria dar uma vazão de 200 metros cúbicos. Só que a quantidade de calor que tem dentro do ambiente é tanta que eu necessito insuflar 600 metros cúbicos. Então, isso é um fator muito determinante. Isso. Muito bom. Então, é importante a carga térmica ser dimensionada, não adianta simplesmente, é ISO 8, ou por 20 trocas. Não. Quando você tem exaustão dentro da sala, capelas que está lá puxando o ar, você tem que repor isso daí para equilibrar, né? Se você quer uma área com pressão positiva, né? Você está puxando esse ar, o que está acontecendo? A pressão da sala está caindo. Você tem que compensar isso para que jogue mais ar do que está puxando. Tá certo? Isso vai influenciar no que o Bruno acabou de falar. Carga térmica, você vai começando a pegar ar mais quente de fora, tá certo? E se tiver, por exemplo, uma operação de mais tempo, 24 horas, por exemplo, isso vai ainda mais, porque pega uma parte da temperatura do dia e uma parte à noite. Na realidade, todos os cálculos de carga térmica são feitos pelo pior horário de pico, são horários de pico. Então, a estação mais quente do ano, o dia mais quente do ano, não necessariamente os picos, não necessariamente, mas são as médias máximas do ano, tá? Não é o dia mais quente, mas as médias máximas do ano. Se usa 3 ou 4 faixas, isso, de horário, né? Que vocês usam diferenças. Na realidade, o cálculo de carga térmica tem que ser feito por hora a hora. Como a gente já sabe que tem... Então a gente pega 3 horas ou 4 horas para avaliar, porque depende da face. Por exemplo, não adianta falar assim, a hora mais quente do dia é 2 horas da tarde. E que adianta se um prédio recebe sol só de manhã? Entendi. Então você calcula a carga térmica em função da face que está exposta à parede. Se são 2, 3 paredes, você tem que fazer a carga térmica avaliando cada parede que analisa. Pode ser uma parede maior, está recebendo mais sol à tarde do que as outras de manhã. Então essa parede, a incidência dela às 14 horas pode ser muito forte. Aí você soma as incidências de calor às 14. Quer dizer, aquela lá não vai contribuir nada, porque às 14 ela não está mais recebendo sol. Então, por isso que tem que ser avaliado hora a hora. Então, aquela questão que nós acabamos de falar, a diluição do ar, né, para compensar e eliminar os contaminantes, você faz a diluição. E suplemento de ar tratado para isso, né? Tratado, quando a gente fala ar tratado, significa que ele foi filtrado, né? Que ele foi resfriado, que ele foi desumidificado, que ele recebeu uma nova filtragem para inserir na sala. Ali tem 2 questões ali. O padrão de suplemento pode ser unidirecional ou turbulento. Aí mais para frente a gente vai falar das 2
questões para vocês entenderem o que é unidirecional ou turbulento. Pode explicar melhor o que significa essa nomenclatura insuflamento? Insuflamento, você tem insuflamento é o ar que você joga na sala, tá? Retorno é o ar que está retornando dessa sala. Exaustão, a Anvisa aqui no manual, ela trata exaustão e retorno da mesma forma. Nós que somos mais da área de HVAC, tratamos exaustão, aquele ar que você joga para fora. Mas imagina que o insuflamento e o ar de retorno e de exaustão estão direcionando o ar para fora da sala. É basicamente isso. Insuflamento é o ar que entra na sala, o ar de retorno ou exaustão é o ar que sai da sala. Aí tem um gráfico que aparenta aí para nós o fluxo de ar que você circula pela UTA. Você percebe que aí não está mencionando o ar externo, porque ele está só te mostrando o ar que insufla na sala e de que forma ele é insuflado, e o ar que retorna ou que é exaurido da sala. Então, o insuflamento ele pode ser turbulento ou unidirecional, tá vendo? No caso do insuflamento turbulento, é todo insuflamento que passa de um escoamento unidirecional. Então, a temperatura e a umidade são outros pontos, né, que a gente tem que cuidar da sala, né? É muito importante que você não tenha uma umidade muito alta, que isso sempre tende a você criar colônias, criar pontos de fungos ali crescendo, proliferação, e acabando da qualidade da sala, né? Então, é importante, né, o controle de temperatura e umidade, você ter registros periódicos disso, né? Você criar alertas ali, tá saindo muito frequente da faixa que você limitou, então tem que avaliar o equipamento, se o controle está funcionando direitinho, né? A questão de umidade, quando você tem um produto que ele é higroscópico, ele recebe facilmente a umidade e isso prejudica o produto, você tem que ter muita preocupação, né, com as vedações, né, com as áreas adjacentes, né, com áreas de lavagem próximas, isso tudo pode estar afetando aquilo lá. A questão da migração de umidade aumenta a carga, evitar a migração de umidade, né, que pode aumentar a carga térmica. O Bruno pode falar isso, né, Bruno? Quando você agrega a umidade no seu sistema, né, a serpentina, ela por si só, ela já faz o processo de desumidificação do ar. Então, quando a gente tem algum tipo de infiltração que pode acontecer, de estar trabalhando com pressão de uma sala abaixo e está recebendo ar que não esteja tratado, isso vai conseguir. Tudo isso vai aumentando a carga, porque é o que a serpentina vai estar fazendo. Além de tirar calor, ela tira a umidade também. É isso aí. É muito importante a gente observar a questão de temperatura numa sala, porque, por exemplo, a gente fala assim, a temperatura da sala 22 é a temperatura de conforto, está ótimo. 22 mais ou menos 2. Só que, dependendo do ambiente de trabalho, muitas vezes eles usam aqueles uniformes azuis, que ele é totalmente vedado, inteiro. A pessoa fica suando lá dentro, né? Grudando. Por quê? Mesmo com 22 graus, não é suficiente para tirar esse calor. Normalmente ele baixa isso para 20 ou até 18, dependendo da paramentação que o usuário, o operador vai usar. Por isso que às vezes eles
tem a gente recebe aquelas tabelinhas, e aí uma das exigências tem assim, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Isso, essa faixa de operação, tá? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, né? Essa faixa de operação. A temperatura de trabalho, de operação do ambiente deve ser mais baixa. Então, tomar cuidado, muitas vezes, conforme uma classificação ISO 7, por exemplo, a pessoa vai trabalhar embaixo do fluxo laminar ISO 5, ela vai estar completamente paramentada, totalmente fechada. Então, não adianta você falar, vou calcular com 22. Ele necessariamente vai trabalhar 18 a 20 graus. Precisa observar isso e tomar cuidado. Tá? Pode falar. Mas ainda assim, o que eu percebo que é na grande maioria dos casos ainda os 22 mais ou menos 2 é o mais usual. Né? A grande maioria. Mas tem que tomar cuidado isso com o tipo de classificação. Se for onde ele vai mais estar restrito, muito paramentado, totalmente vedado, com máscara, ele não vai aguentar trabalhar em 22 graus. Ele pode ter a situação, né, de estar trabalhando naquelas capelas onde ele não vai estar completamente paramentado com esse tipo de roupa. Então ele só vai estar manuseando. Então, ao redor vai estar sendo ISO 7, só que não é uma exigência tão grande a parte da roupa. Então depende de cada ambiente. Né? O diferencial de pressão, então, está voltado em relação à classificação da sala, para você preservar a classificação da sala. Porque se você não tiver uma anticâmara, uma barreira física ali que propicia você criar uma cascata de pressão para você conduzir o ar adequadamente, de dentro para a sala, de dentro da sala para fora, ou de outros, você conseguir conduzir esse ar para um corredor, por exemplo, você pode, de repente, abrir uma porta que está contaminando toda a sala, né? Porque você não tem uma sala, você não tem uma forma de fazer uma cascata de pressão adequada. Então é muito importante você saber proteger adequadamente a sua sala. Na hora de abrir essa porta aí, não importa, a pressão da sala vai cair a zero, vai equilibrar com a pressão do outro. Mas o ar está saindo, mas existe uma movimentação de ar. Então você pode estar nessa movimentação, a hora que abriu a sala, pode ter ar entrando, como pode ter ar saindo ao mesmo tempo. Então, é muito importante você ter as pressões e as barreiras físicas para conter essas pressões adequadamente. Né? Você ter portas intertravadas, para que uma porta, ao abrir, não abra a outra simultaneamente. Então, esse intertravamento é importante para você ter essas garantias. Né? Então, você cria uma barreira de ar, e a porta está lá fechada, abre essa, o ar vai estar saindo, fechou essa porta, você pode abrir a outra, porque ela está te garantindo que você não vai estar abrindo as mesmas ao mesmo tempo. Isso você consegue controlar essa pressão da sala. O manual da Anvisa, ele definiu ali as cascatas, né? Outro tipo de anticâmara com bolha e outro tipo de anticâmara com pilha. Então, esses recursos são usados justamente para você controlar o fluxo de contaminantes de uma sala para outra, né? Que você acaba, no caso cascata, você cria uma cascata de pressão entre as salas, de forma que o ar vá saindo da sala, né? Sempre o ar vai do mais limpo para o mais sujo, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, você tem uma sala 30, significa ali que a sala é mais limpa do que a sala anterior, né? Então, essa cascata é sempre nesse fluxo, do mais limpo para o mais sujo. Por isso que é complicado você criar várias cascatas de sala com outras salas, porque de repente você não pode
ter uma sala, o ar saindo da sala, indo para uma outra anticâmara, daquela outra anticâmara indo para outra sala, que você também quer limpeza. Então você tem que tomar cuidado com isso, criar ali anticâmaras, ou às vezes mais que uma, para que você faça o bloqueio adequado, né? Então, por exemplo, você tem uma situação de bolha, tá vendo? O ar vai para os dois lados, ou de pia, que o ar vem dos dois lados da porta. Isso tudo, você usando essa solução, às vezes até misturando essa solução aí no mesmo projeto, você consegue fazer bloqueio de contaminantes. Então, o número de trocas é definido pelo tipo de ambiente, né? Pela necessidade. A necessidade do ambiente. Tá. Então, são vários fatores. Entendi. Quando você faz exaustão, também são vários fatores. Isso também entra, tá. Né? Diluição. Por mais que não seja, porque esse caso específico não há climatização, realmente só a troca do ar. Só troca de ar. Isso. Mesmo assim, eu tenho alguns parâmetros que eu tenho que levar em consideração. Tem que levar em consideração os parâmetros. É sempre importante levar em consideração o ar que está entrando. Porque muitas vezes o cliente pode falar assim, vamos fazer a exaustão para tirar esse pó que está gerando, tirar esse calor, gerar muito calor aqui, eu quero uma exaustão. Só que você tem que sempre ter em mente o seguinte, o ar que você está tirando significa que tem um ar entrando por algum lugar e vindo de algum lugar. Então é muito importante que você controle o ar que está entrando. Então não é suficiente você fazer uma exaustão única e simples. Você coloca o exaustor e puxa o ar e joga para fora. Não é suficiente. Por quê? Porque você não sabe por onde que ele está entrando. E a se ele está qualidade, pegando de uma fresta, de uma sala do lado, que tem um outro produto tão perigoso quanto que ele está. Está entrando de novo. E você está deixando a pressão da sala negativa. E você está deixando a sala negativa. O que está entrando dentro da sala? De repente vezes está contaminando o seu produto. Às vezes ele não tem nem ar entrando, só que você só fazendo um sistema de exaustão, você está deixando a pressão da sala negativa em relação aos ambientes adjacentes. E consequentemente daí você vai estar gerando um problema de entrada de ar. De entrada de ar. Então, da onde vem esse ar? Não, aqui está tudo fechado, então vai vir do teto. Porque muitas vezes você pode usar o forro não é estanque. Então, imagina o forro receber todas aquelas partículas do telhado que está carregado de sujeira e você põe simplesmente uma exaustão. Aquela sujeira vai descer. E você vai puxar aquilo de alguma forma. Então, muito é importante, às vezes, você criar um insuflamento também, não só a exaustão, um insuflamento com ar filtrado. Que aí você sabe a qualidade do ar que você está pondo e você tira esse ar. Então, é muito importante a gente observar essa questão de exaustão, né, principalmente exaustões localizadas, porque muitas vezes ele só está pensando ali, ele não está pensando no impacto que isso pode ocorrer. né? Agora, e pelo que, assim, de projetos, né, que você tem feito aqui, quando tem esse sistema de exaustão, a maioria dos casos faz o tratamento do que está vindo, o que você está tirando, mas está entrando. Então, assim, na maioria das vezes tem que ter o trabalho com os dois, né? Porque entra de algum lugar, não tem como não entrar. Entra de algum lugar, Aí é um ponto muito importante, né? Proteção do meio ambiente. Isso faz toda a diferença no sistema de ar, né? Então, por isso a gente tem que estar preocupado, né? Onde você está descarregando esse ar, né? Pó, vapor, fumaça, né? São fontes de contaminação. Então, vem aquela questão, né? Os locais que você descarrega o ar, então não pode ser o mesmo local que você toma o ar, né? Então, tomar cuidado com o meio ambiente. Se é um ar que tem um contaminante, simplesmente jogar na atmosfera, não pode. Você tem que ter um filtro adequado para coletar esse ar, né?
principalmente a questão de hormônio, assim. de questão, produtos contaminantes mesmo, né?